Oi, pessoal! Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos ao nosso curso. Hoje nós vamos conversar a respeito sobre a chamada Síndrome Fetal do Álcool. Esse tema será dividido em duas partes. Essa parte inicial de hoje eu vou discutir com vocês um pouco os aspectos gerais relacionados à síndrome fetal e as principais características clínicas, ok? Então vamos lá, vocês podem me perguntar: nossa, professora, será que a síndrome atinge muitas pessoas? Eu não conheço ninguém que tenha essa síndrome, ou então eu conheço apenas uma pessoa que ela sim, né? Foi uma criança exposta ao álcool, a mãe usava muito álcool na gestação. Muitas vezes as pessoas me dizem que não conhecem, né? E aí é interessante a gente pensar: será que não existe crianças que sofreram a síndrome ou será que nós não estamos sabendo reconhecê-las? Uma pergunta breve. Você conhece alguma criança que tem síndrome de Down? Provavelmente sim, né? Ou alguma criança que faz parte do seu convívio diário, ou você provavelmente já conhece alguma criança. E uma criança que tem a síndrome fetal do álcool, você acha que elas têm um número maior ou menor do que a síndrome de Down? Alguns estudos, pessoal, têm demonstrado que para cada uma criança com síndrome de Down, nós temos 10 crianças com os transtornos relacionados ao abuso de álcool na gestação. O que eu quero dizer com isso? Há uma série de crianças que têm essa síndrome ou têm algum problema relacionado ao uso de álcool materno e que nós não estamos conseguindo visualizar. Porém, nessa aula a gente vai aprender como reconhecer essas crianças, ok? Já na capa da aula, a gente pode ver aí uma criança dentro de uma garrafa de cerveja. Essa imagem faz parte de uma campanha internacional chamada Too Young to Drink. Todos os anos é feita essa campanha para que a comunidade e os profissionais fiquem atentos a essa síndrome. Então vamos lá. Imagine que nós temos aqui 10 gestantes, tá? Primeira pergunta: quantas gestantes, pensando, né, nessas 10 aqui que nós temos, quantas gestantes fazem consumo de bebidas alcoólicas em qualquer quantidade? Quantas que você chutaria? Os últimos estudos têm demonstrado que cerca de 5 a 4 gestantes a cada 10 fazem o uso de alguma quantidade de álcool durante a gestação. Uma segunda pergunta: quantas gestantes dessas 10 fazem um consumo que a gente considera de risco, ou seja, um consumo que tanto ela como o bebê podem ter algum prejuízo? Os últimos estudos têm demonstrado que 2 a cada 10 gestantes fazem o que a gente chama de consumo de risco. Esses foram achados de estudos realizados no Rio de Janeiro, em Minas Gerais e aqui da cidade de Ribeirão Preto, tá? Mas a gente pode ampliar esses números. Outras realidades no país também demonstram dados bem próximos. Então prestem atenção, 2 em cada 10 gestantes apresentam consumo de risco de álcool. E aí eu sempre gosto de trazer a reflexão de que muitas das gestações no nosso país não são planejadas. Muitas mulheres não planejam a sua gestação. Acontece aí na surpresa. E muitas mulheres estão com consumo abusivo de álcool. Então elas podem beber de uma forma abusiva, não saber que estão grávidas, né? E colocar tanto a própria saúde como a do bebê em risco. Mas que tipo de dano nós temos para as gestantes? Tá? Isso que eu quero destacar com vocês. O primeiro, a associação do abuso de álcool com sintomas depressivos e até mesmo ansiedade. Se você quiser aprofundar um pouquinho mais sobre o álcool, nós temos um curso aqui específico sobre transtornos de substâncias psicoativas. E lá eu discuto com vocês. O álcool, ele é uma substância depressora do sistema nervoso central. Agora imagine uma pessoa que tem sintomas de depressão e ainda faz uso abusivo de álcool, né? Potencializa essa depressão do sistema nervoso central. Segundo ponto, doenças cardiovasculares estão associadas com o abuso de álcool.
doenças gastrointestinais. A gente sabe que a gestação por si só já altera toda a questão gástrica das mulheres, né? Há maior produção de alguns agentes, né, para metabolização e do suco gástrico. É por isso que as mulheres começam a ter muita queimação de estômago. Junto com isso, o abuso de álcool agrava ainda mais. Por fim, aborto espontâneo, parto prematuro, descolamento prematuro de placenta. O álcool, ele é uma substância, pessoal, que ele é relaxante muscular. Por isso que algumas pessoas falam, eu vou tomar uma cervejinha para relaxar. Realmente, o álcool tem esse efeito de relaxamento muscular. Porém, se ele é ingerido na gestação, aumenta o risco de um aborto prematuro, ok? Na amamentação, talvez alguns de vocês já tenham lido algo a respeito. O álcool é transmitido para o leite materno. Então, a gente recomenda que as mulheres puérperas ou que estão aí amamentando evitem o uso de bebidas na gestação. E por fim, que é o tema dessa aula, são os danos ao embrião e o feto relacionados com o uso de álcool, tá? Primeira informação de toda a aula, esse slide é o que eu quero que vocês mais gravem para utilizarem na prática de vocês. Não há uma quantidade de álcool segura que poderia ser consumida durante a gestação. Professora, mas nem um chopinho? Nem um chopinho deve ser consumido durante a gestação. Mas nem uma latinha de cerveja, nem um golinho? Nem um gole. Por quê, pessoal? O álcool, ao cair na corrente sanguínea materna, ele vai diretamente para o feto em desenvolvimento. Então, eu costumo falar que enquanto a mulher ingere pela boca, o feto está recebendo por via endovenosa, né? Está diretamente nele. Imaginem, vamos supor uma gestante com 70 quilos, que já é adulta, claro, né? Ingerindo bebida alcoólica. Ela tem todo um organismo para metabolizar aquela substância. Já o feto não, ele está em desenvolvimento. Então, qualquer quantidade de álcool deve ser evitada durante esse período. Um outro ponto é que mesmo em níveis baixos, o feto ainda pode ser atingido. Mas nenhuma batida, nenhum drink, infelizmente, né? Infelizmente para quem tem um consumo de bebidas, é recomendado que não tenha nenhuma quantidade, ok? O ideal é que a mulher tenha hábitos saudáveis durante esse período. Então, aprendemos que a placenta, ela é permeável à passagem do álcool, tá? Então, qualquer quantidade que a mulher consuma, ela vai atravessar, o álcool vai atravessar a placenta e vai chegar até esse bebê. Bom, mas aí vocês podem me perguntar, como que esse álcool prejudica? Será que é mais prejudicial se ela tomar no começo da gestação ou no final? Como que é mais prejudicial? O que os estudos têm trago, né? Se o álcool foi consumido no início da gestação, ele vai alterar a embriogênese. Então, além disso, né, o álcool em cada período que ele for consumido, ele vai causar um dano dependendo do estágio em que está o desenvolvimento daquele embrião ou feto. Eu trouxe aqui uma imagem, eu sei que ela tá em preto e branco porque eu tirei de um artigo, mas para a gente ter uma ideia, tá? A gente sabe que, por exemplo, na primeira e segunda semana, né, de gestação, ali tem começa, né, um período de divisão do zigoto, implantação do embrião, começa a embriogênese. Se o álcool for consumido nas primeiras semanas, tem uma maior chance de morte pré-natal. Porém, continuando, da terceira e até a sétima semana de gestação, se for consumido nesse período, tem uma chance grande de anormalidade morfológica. Então, danos para o coração, para os olhos, na formação da orelha, do palato, tudo isso está relacionado. E vamos começar a prestar atenção aqui, no sistema nervoso central. Ele começa também lá para a sexta semana a ser um período de pico para danos para o sistema nervoso central, tá? Então, esse prejuízo para o neném, para o desenvolvimento do embrião e depois do feto,
está muito relacionado, na verdade, com o período que a mulher ingere bebida alcoólica. Próximo slide. Não vou aprofundar muito aqui em diagnóstico, mas para que a gente saiba, tá? Sempre que a gente falar de espectro, a gente tem que entender que esse termo significa, é um termo guarda-chuva, ou seja, ele é um termo amplo que por trás dele a gente tem uma série de subdiagnósticos. Então, o transtorno do espectro alcoólico fetal, ele engloba todos os danos que o álcool pode acarretar àquela criança, tá? Primeiro diagnóstico, são malformações congênitas. Então, são crianças que terão uma malformação do coração, dos ossos, dos olhos, é mais voltado para malformação, como o próprio nome diz. Segundo, transtornos neurodesenvolvimentais, que a gente vai aprender. Então, são crianças que terão danos a nível neurológico, que pode interferir diretamente, inclusive no comportamento dessas crianças. Outro, a síndrome fetal alcoólica, que aí ela é mais completa, eu vou falar um pouco melhor sobre ela. E por fim, a síndrome fetal do álcool parcial, tá? Então esses são os principais diagnósticos que nós encontramos. Para quem costuma trabalhar geralmente com o DSM-5, a gente encontra no DSM como transtorno neurocomportamental associado à exposição pré-natal ao álcool, tá? Só para a gente ter uma ideia aqui desses diagnósticos. Mas, ok, professora, já entendi os diagnósticos, entendi que o uso de bebida alcoólica na gestação deve ser evitado, entendi que pode trazer alguns danos, mas o que será a síndrome fetal do álcool? O que a criança apresenta? Primeiro, ela tem uma prevalência alta, que eu já disse isso para vocês, né? Que é um índice acima de outros distúrbios, como síndrome de Down. E no Brasil, a gente tem aí uma estimativa de 38 a cada 1.000 nascidos vivos, tá? Que encontram essa síndrome. E agora sim, vamos ver o que aquela criança vai apresentar. Primeiro bloco, né, de danos que uma criança que tem a síndrome fetal do álcool apresenta. Uma deficiência no desenvolvimento, tanto pré como pós-natal. O que eu quero dizer com isso? Essa criança, ela vai, ao nascer, apresentar um menor peso, um menor comprimento e ela terá uma dificuldade de ganho de peso no decorrer do seu desenvolvimento, tá? Então, é um dano no desenvolvimento de uma maneira global daquela criança. Segundo ponto, disfunções do sistema nervoso central. Eu vou mostrar para vocês em detalhes todos os danos que ocorrem no cérebro daquela criança, tá? No encéfalo, na verdade. Então, tanto estruturais como funcionais. E a última que a gente vai aprender, essas crianças, elas têm um rostinho característico. Depois dessa aula, provavelmente você estará mais afiado para reconhecê-las. Então, há uma série de características da face que nós vamos aprender, que essas crianças geralmente apresentam, ok? Ok, vamos lá então. Começando a conversar sobre as anormalidades do sistema nervoso central. A princípio eu vou falar das estruturais, tá? Então essas crianças vão apresentar microcefalia. Observem na foto, tá? A primeira foto, onde está a seta, é de uma criança com um tamanho normal da cabeça. A segunda já é uma criança com microcefalia, tá? Então é um tamanho menor da cabeça dessa criança. Então tem uma mudança estrutural. Segundo, anormalidades da imagem cerebral. Prestem bastante atenção nessas imagens que eu vou mostrar a seguir. Aqui nós temos então a imagem do encéfalo, né? Quais que são as áreas que têm principalmente danos associados ao álcool? A primeira é o corpo caloso, tá? Sigam a setinha aqui, ó. Geralmente ele é diminuído e ele faz a conexão entre esses hemisférios. A segunda parte é o hipocampo, que tem uma diminuição também relacionada à emoção e à memória. E o cerebelo,
que é relacionado ao equilíbrio, postura e coordenação. Embora essas são as áreas principais que têm danos, a gente sabe que o cérebro da criança, de uma maneira geral, é afetado, tá? Então, por exemplo, o córtex, que é relacionado com funções psíquicas superiores, como raciocínio, abstração e resolução dos problemas, também pode ser afetado. Aí, pessoal, para quem trabalha na área da educação, vocês vão perceber que crianças que têm a síndrome têm dificuldade de aprendizagem, têm dificuldade de aprender cálculos, têm dificuldade de começar a leitura, justamente por causa desses danos a nível do córtex. A área septal também é muito atingida, o tálamo e o hipotálamo, tá? Então, de uma maneira global, o álcool vai causar danos para o cérebro daquela criança. Aqui, gente, é uma imagem linda, talvez não seja a melhor palavra, mas muito interessante, digamos assim. Olhem que legal, que interessante. Na imagem A, aqui, ó, a gente tem aqui, essa foi uma pesquisa, foram feitos exames de imagem para comparar crianças com a síndrome fetal do álcool com crianças que não foram expostas, tá? É um artigo recente, publicado na Lancet em 2019, e aí eu trouxe para a gente avaliar um pouquinho. Percebam, pessoal, que ó, na imagem A é uma criança que tem a síndrome fetal do álcool. Comparem com a imagem B. De cara, já dá para a gente perceber que ela tem microcefalia, concordam? Olha como que na imagem B a imagem fica praticamente toda completa, né? Na A tem os espaços, então o cérebro é um pouquinho menor, o encéfalo na verdade é um pouquinho menor. Outro ponto que chama atenção, observem o corpo caloso, o tálamo, né? Toda essa região, o cerebelo, como que todas essas regiões estão diminuídas em crianças com a síndrome fetal do álcool, tá? Então, assim, eu trouxe essa imagem que a gente consegue ver com muita clareza. Se você tiver no celular, amplia um pouquinho, que fica mais fácil aí para ver essa ressonância magnética, que a gente consegue ver com muita clareza os danos que o álcool causa para o cérebro dessa criança. Bom, e o que isso acarreta, professor, em relação ao dia a dia dessa criança? Essas alterações do cérebro faz com que a criança tenha anormalidades funcionais. Que tipo de anormalidade? Primeira, distúrbios e alterações do sono. Essa criança vai ter uma dificuldade de ter um sono realmente reparador. Segunda, menor adaptação a estímulos aversivos. O que seria isso? Imagine que a criança, por exemplo, está vendo televisão, né? E passa um carro na rua. A criança se assusta com muita facilidade. Ela fica irritada com qualquer estímulo aversivo, tá? Então, ela não entende isso como algo normal, ok? Problemas relativos à memória, à fala, à audição, a aprendizagem, especialmente matemática e resolução de problemas. Os estudos têm apresentado isso. Outro ponto, retardo das funções motoras e função executiva. E o último tópico, que é o que elas mais apresentam, que é uma dificuldade de atenção, um comportamento hiperativo e impulsivo, tá? Essas crianças serão aquelas que na escola terá muita dificuldade de ficar sentada, de prestar atenção, como ela tem uma baixa, né, adesão a estímulos aversivos, ela fica olhando a todo momento, fica inquieta. Então, se você trabalha na área educacional, muito provavelmente você tem crianças que foram expostas ao álcool na gestação, tá? E que apresentam todas essas características. Eu falo da escola porque é na escola que geralmente fica mais claro, né? Fica mais evidente todas essas características. Aqui, turma, esse é um rostinho. Eu falei para vocês que as crianças têm anomalias faciais típicas, tá? Eu vou explicar agora detalhadamente cada uma delas e depois eu vou mostrar algumas fotos do rostinho dessas crianças, de crianças reais.
tá? Essa é uma criança que foi gerada pelo computador aí. Primeiro, uma fissura palpebral, lembra um pouco os olhos de quem tem síndrome de Down, tá? Por causa dessa fissura palpebral. Outro, o nariz é um pouco mais curto e duas características principais: a ausência de filtro nasal e um lábio superior mais fino. Vamos ao filtro nasal. Você que está assistindo essa aula, passe o dedo aqui, ó, de curiosidade, embaixo do nariz, nesse espaço, tá? Entre o lábio superior e o nariz. Você vai perceber que nós temos, dentre duas ondinhas, um espaço. Esse é o filtro nasal. Crianças que têm a síndrome fetal do álcool, elas não têm esse filtro nasal, ou têm ele muito discreto, tá? Eu vou mostrar as fotos, vai ficar mais claro. E o lábio superior mais fino, que essas crianças podem apresentar também. Alguns estudos apresentam ainda que essas crianças têm uma bochecha um pouco mais plana, as orelhas um pouco mais abertas, um pouco mais aquelas orelhas de abano que o pessoal brinca, mas essas são as características principais, ok? Então, retomando, nariz mais curto, ausência de filtro nasal, lábio superior mais fino e essa fissura palpebral. Ok, vou dar alguns segundinhos. Quero que vocês, alunos, vejam com muita atenção, muito cuidado, o rostinho dessas 4 crianças. Todas elas têm a síndrome fetal do álcool, tá? Tentem observar essas características que eu comentei na face dessas crianças. Reparem que o nariz é um pouco mais curto, independente, né? A gente vê aí com diferentes etnias. Então, o nariz dessas crianças é mais curto. O filtro nasal, ele praticamente é inexistente. O lábio superior, observem o lábio de cada uma dessas crianças. O lábio dessas crianças, o superior, é bem fino e todas elas têm essa fissura palpebral, ok? Ficou mais claro para vocês entenderem? Espero que sim. Dá para a gente ver com muita clareza, né, todas essas características. Talvez você conheça alguma criança que você pense que ela pode ter algum dano relacionado ao uso de álcool materno. Observe essas características, veja se elas existem. Aqui eu trago para vocês um recém-nascido, tá? Ele apresentou abstinência logo ao nascer, então teve sintomas de abstinência. E aí, assim, como ele é um recém-nascido, a gente geralmente não utiliza esses mesmos critérios, mas já dá pra gente perceber algumas características que chamam a atenção, tá? Ele nasceu com um peso menor do que o adequado para a semana gestacional, o comprimento menor, o perímetro cefálico também menor, então na foto a gente até consegue perceber uma microcefalia, né? O filtro nasal já dá pra gente ver que é totalmente liso e ele também apresentou, como eu disse, a síndrome de abstinência, tá bom? Essa é uma foto da Sociedade Brasileira de Pediatria, da Sociedade de Pediatria de São Paulo, tá? E dá pra gente ver com nitidez, né, esses danos aí pro recém-nascido. Aqui, turma, só para eu destacar para vocês a questão do filtro nasal e do lábio superior mais fino e do nariz também, né, mais curto. Se a gente for ver, vejam lá, tem diferentes imagens que vai do número 1 até o número 5. Quanto mais se aproxima do número 5, mais grave é, ok? No número 1 e número 2, a gente pode ver que não tem dano. Aqui aparentemente é uma pessoa que não tem sinais da face da síndrome. O nariz está ok, existe o filtro nasal e o lábio superior ele não é tão fino. Porém, da terceira até a quinta, percebam, o nariz vai ficando cada vez mais curto e o filtro nasal vai desaparecendo, tá? E o lábio superior mais fino também. Um ponto importante para eu já trazer para vocês.
Essas características, pessoal, com o decorrer do desenvolvimento, vão ficando mais sutis. Geralmente na idade adulta a gente não usa essas características, elas desaparecem, tá? Então a gente não vai encontrar esse rosto em adultos, por exemplo. Isso a gente vai identificar especificamente em crianças, tá? Ótimo. Então, o que a gente aprendeu até agora? Nós aprendemos que cerca de 2 em cada 10 gestantes fazem uso de risco de álcool e que não há uma quantidade segura de uso de bebidas. Qualquer quantidade pode causar danos para aquele feto, tá? Então é muito importante que a gente oriente as nossas gestantes em relação a isso. Por fim, a síndrome fetal do álcool, ela é caracterizada por 3 blocos principais. A primeira é danos para o desenvolvimento, tanto pré como pós-natal. A segunda, danos neurológicos. A gente viu, né, os exames de imagem demonstrando uma série de danos para o cérebro. E a terceira que a gente viu é uma característica facial muito específica, algumas anomalias no rosto dessas crianças, ok? Pessoal, sempre gosto de reforçar a importância de estimular que as mulheres que vocês acompanhem tenham realmente uma vida mais saudável, hábitos de vida mais saudáveis, pensando aí no bem-estar do seu bebê, tá? A gente vai agora assistir um vídeo. Ele é um vídeo uma série de entrevistas, é um vídeo muito curtinho, mas que tem uma criança que tem a síndrome fetal do álcool e tem uma irmãzinha. Elas têm uma relação muito bonita aí que é expressada no vídeo. Só para vocês terem uma ideia de como que é o comportamento dessa criança, tá bom? Fiquem atentos às características faciais. Vocês vão ver que depois dessa aula fica muito mais fácil para a gente identificar. Espero que tenham gostado. Até breve. I always judged people like me. Growing up, I thought a woman who drank while she was pregnant was just about the worst kind of monster there was. Hey, Nat, we have to stay away from the camera, okay? It's just gonna look at you. Natalie, what's it like to be you? I'm 6. Are you ready? I'm ready. Are you ready? Yeah. What do you want to tell everyone? I want to tell dinosaurs. All right, tell them about dinosaurs. Because I like the long necks. Before Natalie came into my life, I was a mess, and I was drinking on a daily basis, and she was born at 28 weeks, so about 3 months early. What's the best thing about Natalie? She's the best sister I've ever had. I was planning on giving her up for adoption because I couldn't take care of myself, so I certainly couldn't be responsible for taking care of somebody else. What's your favorite thing about dinosaurs? The Tyrannosaurus Rex. What does he say? Since the day she was born, that idea was never spoken of within my family. Like, we never revisited that subject. We feel like we're friends, not sisters. But we're sisters. And Natalie's. She was in the NICU for 3 months from when she was born, and so during the first month I went back to rehab. If you could tell the whole world one thing, what would it be? I'm a horse. You're a horse? Every day I'm grateful to be alive. She saved my life. And then her sister came along, and we just became a fun little family. La 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 la